Deus não age através de coisas já organizadas, mas Deus, ele age através da bagunça e do caos. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Deus abençoe a vida de vocês. Eu me chamo Ariane, sou cristã terapeuta e também uma pregadora da palavra do Senhor. E hoje Deus ele falou fortemente no meu coração a respeito dessa palavra, e essa palavra vai falar com você no dia de hoje. Deus, ele não age através da ordem, mas o Senhor, ele age através do caos. E há momentos na nossa vida que o Senhor, ele vai permitir que tudo esteja bagunçado, desorganizado, um caos, uma bagunça, para que o poder dele venha se manifestar na sua vida, para que você venha acordar, para que você venha receber as respostas de oração a que você tem orado e pedido para o Senhor. Então, Deus ele falou fortemente através dessa palavra na minha vida. Se está tudo bagunçado ou se estava, né, dependendo do ciclo que você se encontra, Deus ele está agindo e ele está trabalhando através dessa palavra na sua vida. E Deus me trouxe uma palavra aqui que está no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 1 diz assim, ó: E no princípio era o verbo, e a terra era sem forma, era vazia, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Então, Deus, ele agiu a princípio, desde o início, né? Aonde havia nada. E depois que não havia nada, para que houvesse, o Senhor, ele começou a criar os luminares, o sol, a lua, a natureza e tudo que há. Então, observe sobre essa palavra. O Senhor, ele age através do caos. Se não haver o caos, não há construção. Se não houver o caos, a bagunça, não há uma ordem. Então, primeiro vem o caos e depois ele cria a ordem. Então, nessa palavra, Deus ele falou profundamente ao meu coração, porque Deus ele mostra sabedoria através do caos. E já eu e você, muitas vezes, as experiências que eu tive na minha vida, eu esperava que o Senhor, né? Eu orava a Deus para que o Senhor ele viesse, ele entrasse e colocasse tudo no lugar de um dia para o outro, mas não funciona assim. Às vezes o que você tem construído na sua vida, na sua casa, demorou anos, mas essa construção foi alicerçada e foi feita fora da vontade do Senhor. Então, para que o Senhor ele venha trazer realmente as coisas que te pertencem, a autoridade que te pertence, as bênçãos que te pertencem, o Senhor ele vai precisar destruir tudo para poder ele reconstruir da maneira dele, do modo dele, no tempo dele, da maneira certa. Por isso que ele vai usar as coisas ruins, o caos mesmo, né? Para poder transformar a nossa vida. Então, Deus, ele falou fortemente no meu coração, que a princípio, no livro de Gênesis, né? Capítulo 1 e versículo 1, que no princípio era o verbo, e a terra era sem forma e vazia, mas foi através da loucura e do caos que surgiu algo, né? Então, tem propósitos que o Senhor, ele tem na nossa vida, que a princípio a gente não vai entender. A gente vai se questionar, muitas vezes você vai chorar, você vai espernear, você vai precisar aprender no meio desse caos que você está, a ter sabedoria, paciência, domínio próprio. E é no meio desse caos que o Senhor, ele está criando, que o Senhor, ele está movendo, que o Senhor, ele está fazendo e trazendo as bênçãos dele para a sua vida. E até mesmo tem áreas na nossa vida que Deus, ele age no nosso emocional. Ele forja o nosso caráter, ele forja a nossa mente. Ele trabalha no mais profundo das raízes a qual você não está vendo, para que as bênçãos do Senhor venham te alcançar e você não venha perder as bênçãos do Senhor. E tem algumas etapas
em que o Senhor ele vai te submeter a que você passe, para que você entenda e comece a compreender o propósito que ele tem na sua vida. Eu não sei se você sabe, mas tem um versículo muito bonito que diz na Bíblia que diz assim, ó: aqueles planos que você pensa, que você imaginou, nem se compara com os planos que aquilo a qual Deus ele tem para a sua vida. Então, nós como seres humanos, né, a gente faz o nosso plano, a gente determina os nossos passos, a gente cria uma expectativa mental, né? Eu como terapeuta eu posso falar nisso, que o nosso cérebro ele cria expectativas, um roteiro, até mesmo a fala, a gente já se imagina fazendo as coisas, mas o Senhor é Ele quem determinará como será, como vai acontecer, quando vai acontecer, e isso eu tenho experimentado na minha vida. Todas as vezes que eu programava uma coisa, Deus ele me frustrava. Todas as vezes que eu às vezes montava alguma coisa, criava alguma coisa, tinha uma expectativa, o Senhor ele me frustrava. Até eu entender que nós podemos fazer os nossos planos, mas o Senhor dirige o nosso passo. E uma coisa que eu tenho aprendido muito com o Senhor, e eu quero que você aprenda também, é que quando o Senhor, ele desfazer aquilo que você pensou que você ia gerar e não deu certo, significa que aquilo que você ia fazer não ia ser bom para você. Deus é um Deus que ele tira aquilo que não faz bem para nós e ele traz aquilo que vai ser bênção para nossa vida. Existe uma palavra que diz na Bíblia, que diz assim, ó, que o Senhor, né, sendo um bom pai, ele dá coisas boas a seus filhos. Né, se a gente pedisse um pão para Deus, jamais ele daria uma cobra, um pedaço de pau, mas ele vai dar o quê? Coisas boas. E às vezes essas coisas boas que Deus vai nos dar, vem disfarçado de percas e nãos, né? Então isso é uma coisa que o Senhor ele tem me ensinado e ele tá te ensinando, ele quer te ensinar se essa palavra chegou até você, porque essa palavra ela tem um direcional. Eu peço ao Senhor para que o Senhor traga as pessoas certas que precisam ouvir essa palavra. Então, se essa palavra chegou até você, essa palavra tem um direcional, né? No livro de Isaías 45 e versículo 7 diz assim, ó: eu, Deus, formo a luz, eu, Deus, crio as trevas, eu, Deus, promovo a paz, mas eu também, Deus, gero o caos. Então, se tem algo que você está tentando fazer na sua vida que não está alinhado com o Senhor ele vai trabalhar através do caos para que você venha alinhar com ele, para que você esteja nos trilhos ali, né, da vontade do Senhor, para que você consiga acessar as bênçãos de Deus. Então, no livro de Isaías diz que o Senhor, ele forma a luz, mas ele também cria as trevas. Ele promove a paz, ele gera o caos. Então, é no meio desse caos que ele vai gerar a luz. É no meio dessa escuridão que o Senhor ele gera luz. É no meio de uma escassez que o Senhor dá ideia. É no meio das coisas ruins que o Senhor ele faz a gente se mover para que haja a luz, para que haja a vontade dele, para que nasça aquilo a qual ele plantou no nosso coração. E na maioria das vezes, às vezes a gente pensa que às vezes é o inimigo que ele faz alguma coisa, ou a gente mesmo, com a nossa incapacidade, com a nossa tolice, mas não é. É o Senhor trabalhando 24 horas pela sua vida, pela minha vida, pela nossa história, por tudo aquilo ao qual o Senhor ele está fazendo gerar e nascer. E nessa palavra também, o Senhor ele deixou bem claro para mim que é através do caos que ele gera e que faz nascer algo novo. Não é parados, não é quando tudo vai bem, não é quando tudo está como você quer que esteja, que nasce algo, não, mas é quando está tudo estranho, quando está tudo tumultuado, que acaba nascendo algo novo, né? Então, você precisa aprender a descansar no Senhor, a confiar mais em Deus, né? E outra coisa, entender que aquilo que você está pedindo, o Senhor ele recebe, o Senhor ouve.
O Senhor é um Deus que ele não é surdo, né? O Senhor, ele trabalha, ele ouve, ele nos responde, mas tudo tem um tempo certo para acontecer. A princípio, né, nessa palavra no livro de Gênesis, diz que o Senhor, ele formou os luminários, as coisas, né? As estrelas, mas não foi tudo de uma vez. Foi tudo o quê? Em sequência. O Senhor, ele faz as coisas perfeitamente. Ele não faz as coisas com pressa, ele não faz as coisas correndo. E eu posso observar que no tempo em que nós estamos, tem um espírito maligno, né, faccioso, vamos dizer assim, faccioso, agindo no meio da gente, trazendo essa pressa, né, essa sensação que nós estamos atrasados, essa sensação muitas vezes que você está no tempo errado do Senhor. Mas eu quero dizer para você que você não está no tempo errado do Senhor, que você não está atrasado. Mas o Senhor, ele tem o tempo certo de fazer todas as coisas e de agir. O tempo de Deus não é o nosso tempo, né? O tempo do Senhor não é o nosso tempo. A maneira do Senhor não é na nossa maneira. Mas o tempo do Senhor é no tempo dele. E a maneira que o Senhor faz todas as coisas é com perfeição, não é correndo, não é mal feito, não é se apressando. Então, todas as vezes que você se apressa e tenta apressar o tempo do Senhor, as coisas não saem do jeito que tem que sair. Então, é necessário você entender, primeiro, que Deus ele trabalha e age através do caos. Segundo, que o Senhor ele faz as coisas perfeitamente. Às vezes ele está usando a situação e a circunstância para trabalhar na sua vida e em você, para te dar postura, equilíbrio emocional, para te dar fé, perseverança, para você ser uma pessoa firmada nele, para estar pronto para receber as bênçãos que ele tem para sua vida. E uma coisa que o Senhor também falou fortemente no meu coração, que eu preciso estar compartilhando com você no dia de hoje, fica aqui no livro de Hebreus, capítulo 12 e versículo 6, que diz assim, ó: porque Deus corrige os seus filhos, a qual ele ama. Hebreus 12, 6. Porque Deus corrige os seus filhos, a qual ele ama. Então, às vezes, e quase sempre, o Senhor ele usa o caos para trazer a correção, para trazer a orientação. Às vezes o Senhor usa os meios dele para poder forjar a sua vida e o seu caráter. Então, saiba que a maneira de Deus trabalhar não é na sutileza, não é alisando a nossa cabeça, mas é através da correção. E a correção às vezes dói, a correção machuca. Mas na palavra de Deus também diz que todo aquele que Deus ele corrige, a pessoa frutifica, ela cresce, ela se fortalece e principalmente ela consegue viver os planos do Senhor. No livro de Ezequiel, diz que o rei, né, Ezequias, ele ficou doente e ele ia passar dessa para melhor, ele ia falecer. E aí o Senhor Deus mandou uma ordem, né, falando para ele que ele precisava colocar a casa dele em ordem, porque ele não ia viver, ele ia morrer. E nesse meio tempo, esse rei Ezequias, ele ficou tão triste, porque por mais que ele errasse, ele estava aos pés de Deus. E ele chorou, ele clamou ao Senhor. Ele pediu a Deus misericórdia. E quando ele fez isso, né? Diz a palavra do Senhor que o Senhor acrescentou mais tempo de vida para ele. E principalmente, o Senhor abençoou esse tempo de vida dele. Então, às vezes, Deus, ele permite as coisas ruins para que você venha colocar a sua casa em ordem, a sua vida em ordem. Muitas vezes você tem buscado viver a vontade do Senhor, mas você precisa observar a sua vida, a sua caminhada. Será que os seus horários têm sido uns horários certos? Será que você tem cuidado daquilo a qual Deus ele te deu? Da sua saúde, dos seus horários, né? Da sua comunhão com o Senhor? Será que você tem cuidado, tem sido uma filha, um filho zeloso? Porque na palavra de Deus também diz que o Senhor só dá aquele a quem cuida. Quanto mais a pessoa é zelosa, mais Deus dá.
Mas quando a pessoa tem e não cuida do pouco que tem, aquela pessoa perderá. Então é nesse trabalhar do caos, é nessa situação que o Senhor ele trabalha por você, porque o desejo de Deus sobre a sua vida é te abençoar. Quem mais deseja te abençoar não é nem você, mas é o seu Pai, Deus, que te fez, né, que te constituiu sobre a face dessa terra, né? Na palavra do Senhor diz que Deus ele nos fez para herdar a terra, não para ficar mendigando, mas para herdar. E para herdar, você precisa ser uma pessoa diligente, cuidadosa, que persevera, que tem disciplina, que cuida daquilo a qual o Senhor ele tem dado nas suas mãos, né? E aquilo que te falta, você precisa pedir ao Senhor. Tudo aquilo que nos falta, se você pedir ao Senhor, o Senhor Deus ele vai te dar. No livro de Hebreus, capítulo 12 e versículo 10 diz assim, ó: perseverem na disciplina, persevere na disciplina. Deus trata aos seus filhos com disciplina. Então, o que vai trazer a ordem nesse caos que você está vivendo é a disciplina. Porque muitas vezes a gente tem mania de fazer as coisas bem, vamos dizer assim, 1, 2, 3 vezes, né? 2, 3 tentativas, vamos dizer assim. Mas para que você venha obter a vitória, é necessário ser diligente e fazer todos os dias. Não tem segunda, não tem, vamos dizer assim, não tem segunda e não tem domingo. Todos os dias para Deus são igual. Então, todos os dias nós precisamos ser umas pessoas disciplinadas, né? Para que Deus ele venha com a sua restauração sobre a nossa vida, perseverar, ter disciplina e não apenas uma vez ou outra, mas todos os dias. Ter horário, ter a disciplina, ver o que fala, né? Porque nossa boca tem muito poder. Aquilo que você fala sobre a sua boca acontece. Então você pode se abençoar ou você pode se amaldiçoar. Então você tem que ser o quê? Diligente em tudo que você for fazer, né? Às vezes a gente olha a vitória de um e a vitória de outro, mas por trás daquilo nós não sabemos o que é que aquela pessoa passa para estar naquele patamar. Às vezes é uma pessoa diferenciada, tem disciplina, tem coragem, tem perseverança. E outra coisa, não desiste, né? Então Deus ele falou fortemente no meu coração. E uma coisa muito importante que eu preciso também compartilhar aqui. É necessário pedir a Deus para que ele mostre qual ciclo você se encontra na sua vida. Se você está num ciclo em que você ainda está no caos, porque Deus ele age através do caos. Ou se você está num ciclo que você está na hora de você se alinhar com Deus e sair do caos para vir a ordem. E tem pessoas que se perdem nesse meio termo. Elas ficam no caos, porque Deus ele trabalha no caos, mas a mente acostuma tanto em estar no caos, que quando chega o ciclo, o momento e a hora de sair do caos, muitas pessoas não conseguem e aí ficam presas nisso. Então Deus ele me trouxe aqui para te dizer através dessa palavra. Tem um momento de estar no caos, mas tem um momento de ser disciplinado, perseverante para você sair do caos. Não é para permanecer, né? Na palavra do Senhor diz que o deserto, né, o caos, na verdade, que Deus ele gera em nossas vidas, não é um lugar permanente, mas é um lugar de passagem. E quando você insiste em permanecer aonde é que é para você sair, você acaba impedindo os planos do Senhor sobre a sua vida. Então, peça ao Senhor para que ele te mostre em qual período, em qual ciclo que você se encontra na sua vida. Se você está no caos, ou se é a hora de você sair do caos. Porque se Deus falar que é a hora de você sair do caos, está na hora de você se alinhar, perseverar, ter disciplina, decidir possuir aquilo que Deus ele já te entregou, aquilo que pertence a você. E tudo isso vai ser feito através do que? Da perseverança, da disciplina, da fé na palavra do Senhor, porque não é ouvindo apenas que acontece, né, o milagre, mas é se posicionando, é decidindo, é tomando sobre si a sua responsabilidade, porque aquilo que Deus ele vai fazer, ele está fazendo, mas tem coisas que é para nós fazermos, para nós decidirmos e para a gente efetuar. Entende? Então, ó, não se acostume com o caos. Deus ele diz para você através dessa palavra. Não se acostume com o caos.
Segundo, não espere Deus fazer a sua parte. Não espere Deus fazer a sua parte. Ouvir o direcionamento é maravilhoso, mas obedecer é melhor, né? Na palavra do Senhor diz que Deus ele prefere obediência do que sacrifício. E às vezes você quer fazer um jejum, você quer fazer um propósito, você quer fazer qualquer coisa menos obedecer. E se você fizer tudo isso e não obedecer, para o Senhor significa nada. Sabe o que é nada? Nada. Então, é melhor você obedecer do que você sacrificar. Então, não espere Deus fazer a sua parte. Faça você a sua parte. Mesmo que você ache pouco, mesmo que você ache que é um pouquinho, Deus ele costuma pegar o pouquinho e transformar num muito. É assim que o Senhor ele trabalha, né? E outra coisa, se mova mediante a orientação de Deus. Por isso que é importante você orar, você perguntar, você pedir, se mova na orientação de Deus. Não queira passar na frente, não queira ficar para trás, né? Na palavra do Senhor diz que os filhos de Israel se moviam mediante a coluna de fogo ou a nuvem. Eles não ficavam nem para trás e eles também não avançavam. Eles ficavam sobre a cobertura de Deus. Então, peça ao Deus que você se mova, não pela sua vontade, pelo aquilo que você vê, porque o cenário, o Senhor pode mudar do dia para a noite. Então, é necessário você se mover através da fé no Senhor, porque através da fé no Senhor é que os milagres acontecem, a cura ela vem, a restauração vem, a alegria vem e de repente essa tristeza que você está sentindo na sua alma, no seu coração, é porque você ainda não se alinhou, porque ainda você não está obedecendo, entende? Porque quando você está alinhado, quando você está obedecendo, naturalmente, mesmo se o cenário não mudar, a alegria do Senhor e a presença de Deus começa a inundar ao seu ser, porque você não está sendo governado pelaquilo que você vê, mas você está sendo orientado e governado pela vontade do Senhor. E aí, naturalmente, a alegria e a paz do Senhor vem sobre a sua vida, tá bom? Eu quero que você medite nessa palavra, quero que você pense sobre isso e eu quero que você pergunte ao Senhor que ciclo você está. Se é para você continuar no caos, né? Porque Deus está operando através do caos, ou se você é para você se alinhar, começar a ter disciplina para você sair desse caos e acessar, né? Canaã, a terra prometida e as bênçãos do Senhor, tá bom? Medite nessa palavra no dia de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? E pense sobre isso, porque essa palavra foi uma palavra direcionada e eu tenho certeza que é para sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e até mais tarde, em nome do Senhor Jesus.